Fala galera, tudo bem galerinha do Extensivo? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História América Latina no século XX. Vocês vão estudar comigo Argentina, Uruguai, Chile, sejam todos bem-vindos. Aperta os cintos, vamos com tudo, boa aula para todos nós aí. Vamos começar então entendendo a dinâmica política da América Latina, principalmente as oligarquias do início do século XX, já que a independência da Argentina sobre 9 de julho de 1816. Devido à exigência de autonomia provincial feita pelos federalistas do interior e da oposição a essa autonomia dos unitaristas de Buenos Aires, após a independência iniciou-se a Guerra Civil. Somente em 1853 os unitaristas conseguiram promulgar a primeira Constituição da Argentina. Em 1865, a Argentina forma com o Brasil e o Uruguai a Tríplice Aliança e se envolvem na famosa Guerra do Paraguai, que foi vencida pela Tríplice Aliança em 1870. Desculpe, 79 está errado, 1870. No fim do século XIX, até as primeiras décadas do século XX, foi o período de grande imigração dos europeus para a Argentina, sobretudo italianos que migraram para a Argentina. No início do século, foi marcado também pelos governos radicais que debilitaram a democracia e a economia, que sofreu sucessivas crises. A partir de 46, a Argentina passa a ser governada pelo presidente populista Juan Domingos Perón. É um período de ouro para o povo argentino. Em 55, Perón foi deposto e exilado por um golpe militar, sendo que retornou à Argentina e ao poder em 73, governando por um breve período até a sua morte. Tão carismática quanto Perón foi sua esposa, a Evita, a Evita Perón. Assumiu seu lugar, mas foi obrigada pelos militares a renunciar em 76, instalando-se novamente uma ditadura no país. Após vários golpes, os governos militares e dezenas de mortos desaparecidos políticos, em 83 a Argentina volta a ser uma democracia com a eleição do presidente Raul Alfonsín. Em 89, Alfonsín renunciou em favor ao presidente eleito Carlos Menem, que permaneceu na presidência 2 mandatos consecutivos, até 99. Fernando de la Rúa foi eleito para o lugar de Menem. Os cortes e ajustes de Fernando de la Rúa, fez na tentativa de evitar a crise econômica, acabaram gerando grande satisfação popular, várias greves, o que foi motivo de sua renúncia. No ápice da crise, em 2 semanas, a Argentina chegou a ter 5 presidentes, imagina. O mandato provisório de Eduardo Duhalde durou até 25 de maio de 2003, quando Néstor Kirchner, eleito pelo povo, assumiu a presidência. A sucessora, a famosa Cristina Kirchner, atual presidente do Brasil, da Argentina, desculpe, é esposa do ex-presidente Néstor Kirchner. Aqui uma imagem, o líder do peronismo, o Perón, o presidente Domingo Perón, que marca, inclusive, a característica populista dos governos aqui da América Latina. Ele é um dos grandes símbolos do populismo. A esposa dele é Evita Perón. O Chile, a colonização espanhola ocorreu por meio da criação da Capitania Geral do Chile, e a independência chilena somente foi conquistada após anos de guerra. A declaração da independência do Chile ocorreu no dia 12 de fevereiro de 1818 e os grandes nomes do processo de independência chilena foram José de San Martín e Bernardo O'Higgins. A história do Chile ao longo do século XIX foi caracterizada por disputas políticas, governos instáveis, como aconteceu em grande parte das nações sul-americanas, que haviam conquistado a sua independência. No século XIX, o evento mais marcante da história chilena foi o envolvimento de um conflito contra Peru e Bolívia, conhecido como Guerra do Pacífico. Fala-se muito pouco sobre essa guerra, mas ela foi muito importante. Importante no sentido que marcou muito a história desses países. Durante os anos de confronto, o exército chileno, mais bem preparado, conseguiu conquistar as províncias de Antofagasta, território boliviano, Arica e Tacna, território peruano. Ainda como desdobramento desse conflito, o exército chileno atacou e invadiu a cidade de Lima, capital do Peru. Assim, em 1883, Peru e Bolívia renderam-se e o Chile saiu vitorioso da Guerra do Pacífico. Olha, galera, invasão chilena dentro da capital do Peru, Lima. Chile nós temos uma ditadura que marca a década de 70 do governo Pinochet, um governo militar,
né, o candidato socialista Salvador Allende foi eleito presidente do Chile após receber 36% dos votos. A candidatura de Salvador Allende aconteceu a partir da formação de uma coalizão dos partidos de esquerda do Chile, que ficou conhecido como Unidade Popular. Então, Salvador Allende era um governo considerado de esquerda, de uma linha socialista, populista de esquerda, e os militares vão bombardear a sede do governo, pra vocês terem uma ideia, um momento muito delicado, para tentar depor, pediram a renúncia, o Salvador Allende, como diz o outro, falou que só sai dali morto, e ele realmente comete suicídio dentro do palácio do governo chileno. Fica marcado assim, cenas reais de aviões militares chilenos bombardeando, sabe, cercado, com tropas cercando a região do palácio. Foi um momento muito delicado da história do Chile. Politicamente, conspirações e atos de sabotagem contra o governo de Allende passaram a ser organizados e resultaram na formação de uma junta militar, que se organizou a partir do golpe militar realizado no 11 de setembro de 73. Tomou o poder do Chile. Durante o ataque ao Palácio Presidencial La Moneda, o presidente Salvador Allende cometeu suicídio. Durante os anos da ditadura militar, o Chile foi governado por Augusto Pinochet, general Pinochet, que colocou em prática um dos regimes militares mais violentos da América do Sul. O regime foi responsável direto pela morte de cerca de 3.000 pessoas e pela tortura de aproximadamente 40.000 pessoas. Durante esse período, alguns locais como o Estádio Nacional de Santiago foram utilizados para a prisão e tortura dos opositores políticos do regime militar. A ditadura foi até 1990, quando um plebiscito, a população chilena optou pelo fim do governo militar no país. Logo em seguida, eleições presidenciais escolheram Patricio Aylwin como presidente chileno. O ditador chileno nunca foi responsabilizado pelos crimes que cometeu durante os anos da ditadura. Mas antes da morte dele, o Pinochet teve que se explicar e teve uma movimentação forte social para que ele respondesse às situações. O território uruguaio foi a história do Uruguai, né, está relacionado com o Brasil. Em 1821, era uma província brasileira, era a província de Cisplatina, o Brasil comprou aquele território e depois de 4 anos, o Brasil perde esse território num movimento de independência muito forte do Uruguai, apoiado pela Argentina, que via interesses pela independência do Uruguai, em 1825, e quem a proclamou foi o líder político, o líder uruguaio, Juan Antônio Lavalleja, com a ajuda de tropas argentinas, como o senhor Roberto comentou. E no século XX, serviços públicos uruguaios foram nacionalizados, criou-se um sistema de previdência social, primeiro sistema de previdência social na América Latina. O cargo de presidente foi substituído por um conselho de administração em 1951. Somente em 66 voltou o presidencialismo, né, a entrar em vigor. A crise econômica no Uruguai estimulou o surgimento do grupo guerrilheiro Tupamaros. Em 73, uma ditadura apoiada por militares foi instalada com o presidente Juan Maria Bordaberry. Percebam que a década de 70 foi um período de regimes militares, ditaduras militares na América Latina. Por isso que é o tema da nossa aula. Né? América Latina, século XX, e regimes militares. Né? No Chile, no Brasil, é um momento de milagre econômico, o governo Médici, né? E Ernesto Geisel. Você pega essa ditadura no Uruguai, na Argentina, então você vê vários países com modelos de regimes militares. Parece que foi realmente, se responde porque é uma característica da Guerra Fria. Se tem uma explicação ideológica, eles têm sempre aquela justificativa, para impedir o avanço do comunismo no nosso país, que estamos fazendo isso, como também tem forte influência americana junto com os quartéis dos seus países, né? Isso também tem forte influência americana, o imperialismo americano também, que é fruto da Guerra Fria, né? Mandar no nosso território aqui, na nossa América, o capitalismo tem que prevalecer nesses países e para isso que seja feito revoluções, que seja feito golpes, né, como disse o outro, em seus países. E os Estados Unidos também com força social e político nesses países. A volta à democracia no Uruguai em 80. Em 84 são realizadas as eleições no país. Em 90 o Uruguai passou por uma crise econômica novamente e quando começou a se recuperar foi afetado por problemas na economia do Brasil e da Argentina em 99. Em 2001, ocorreu uma nova crise no país, quando a exportação da carne bovina foi prejudicada pela febre aftosa.
Em 2002, os uruguaios também foram gravemente afetados pela crise na vizinha Argentina. Vocês viram Argentina, Uruguai, Chile? Pô, um tema aí bacana aí para nós trabalharmos sobre a história da América Latina no século XX. Focar com vocês aí, fechar com vocês no foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima, valeu!